Então vou trazer a notícia que eu trouxe aí pra vocês ontem à noite. Obrigado, Sandra Serafim. Bom dia, querida. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Compartilhem a live, gente, pra mais pessoas poderem acompanhar e pra gente não perder absolutamente nada. Vamos ver aqui as notícias pra gente não ficar por fora. O marco legal dos games é aprovado na íntegra na Câmara dos Deputados. Primeiro, gente, por que isso aqui é importante, tá? Eu sei que muita gente que acompanha a Folha Democrata não é do setor de videogames, mas assim, esse marco legal ajuda a regularizar essa profissão no Brasil e é um marco legal que está alinhado também com regulações que a gente vai ter de redes sociais e de inteligência artificial, tá, gente? Então é uma pauta muito importante, uma pauta em que as entidades de games se manifestaram, incluindo o site de notícias que eu edito, e é uma pauta realmente muito importante para a modernização do Brasil. Os governos Lula e Dilma foram os governos que mais contribuíram com esse setor e a gente vai abordar esse assunto que é muito importante. Foi aprovado na íntegra na Câmara dos Deputados. Quase que o texto não teve alterações. Quase que o texto teve alterações. Vamos lá entender direitinho para a gente ficar por dentro de tudo. O marco legal dos games... O PL 2796 entrou em regime de urgência nesta terça-feira, dia 9, na Câmara e foi aprovado na íntegra e sem alterações. O texto substitutivo do Senado foi aceito na Câmara e pode ser lido no link que eu disponibilizei nesta notícia. Problema no relatório. O projeto de autoria do deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, recebeu um relatório do deputado Darcy de Matos, do PSD, mantendo jogos de fantasy, as apostas disfarçadas fora do PL. No entanto, surgiram alguns problemas na redação final. Na conclusão do voto, o relator, que é o Darcy de Matos, afirmou o seguinte: ante o exposto no âmbito das comissões de Cultura e de Ciência, Tecnologia e Inovação, somos pela aprovação do substitutivo do Senado Federal ao projeto de lei número 2796, de 2021, com a ressalva de seu artigo 15, inciso 3º, e do artigo 6º, incisos 2, 3 e 4, os quais somos pela sua rejeição. Pela Comissão de Finanças e Tributação, somos pela não implicação sobre despesas e receitas públicas do substitutivo do Senado ao projeto de lei 2796, de 2021, e no mérito pela sua aprovação com a ressalva do artigo 15, inciso 3º, e do artigo 16, incisos 2, 3 e 4, aos quais somos pela rejeição. Pela Comissão de Constituição e Justiça da Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do substitutivo do Senado Federal ao projeto de lei número 2796 de 2021. A Comissão de Cultura e Tecnologia rejeitou os seguintes trechos do substitutivo do artigo 15 e 16. Não serão exigidas as profissões previstas no artigo 7º, qualificação especial ou licença do Estado para exercício da profissão, ou seja, está liberado ser desenvolvedor de games sem diploma. Essencialmente é o que diz esse inciso. Quarto inciso, observadas a legislação trabalhista e o direito das crianças e dos adolescentes, os adolescentes serão incentivados às profissões previstas no artigo 7º, inciso 1º, com vistas à programação e ao desenvolvimento de jogos eletrônicos. Isso é ruim para as crianças que queiram trabalhar com games ou jovens. Criança, na verdade, não pode trabalhar, adolescentes, no caso. Os direitos das crianças ficaram limados na versão do Darcy de Matos. Artigo 16. O poder público poderá estabelecer incentivos para a criação de espaços formativos voltados à formação de recursos humanos especializados no setor de jogos eletrônicos. O RH fica lesado também com a tirada desse artigo 16. A Comissão de Finanças e Tributação manteve a mesma rejeição. Já a Comissão de Constituição e Justiça não fez rejeições ao texto. A rejeição desses artigos e seus incisos representaria um retrocesso nos avanços das políticas de incentivo para crianças e adolescentes endossadas pelo Instituto Alana, que é um dos institutos que foi ouvido na tramitação dessa matéria. O restante do substitutivo, elaborado pela senadora Leila Barros, no entanto, seria mantido. Fontes do Drops de Jogos acreditaram que esses trechos seriam mantidos, os que o Darcy ia tirar sem cair. No final, passou o texto original. E aí tem o relatório problemático também que eu coloquei o link. O que vai acontecer, gente? Esse marco legal dos games, ele foi tramitado em regime de urgência, ou seja, foi votado a toque de caixa por unanimidade, sem rejeição na Câmara.
E por que Lula deve sancionar o marco legal dos games sem vetos? Vamos entender aqui direitinho, porque eu fiz um texto sobre isso agora de manhã. Ministros do governo acompanharam o PL 2796 de perto. Vamos entender aqui direitinho. O marco legal dos games, o PL 2796, na forma do texto substitutivo da senadora Leila Barros, do PDT, foi aprovado no Senado e na Câmara Federal. A proposta da regulação do setor de videogames do Brasil, sobretudo para desenvolvedores de jogos, irá agora para a sanção presidencial. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, poderá sancionar o texto com ou sem vetos, de acordo com o próprio Congresso. O veto é a discordância do presidente com determinado projeto de lei aprovado pelas casas legislativas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, previsto na Constituição Federal no artigo 66 e seus parágrafos, como regramento interno no regimento comum, o RCCN, artigos 104 e 106D da Resolução número 1 do Congresso Nacional de 1970. Esse veto pode ser político, quando a matéria é considerada contrária ao interesse público, ou jurídico, se entendida como inconstitucional, ou por ambos os motivos na inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Veto presidencial contra abrangência pode ser total ou parcial, sendo que neste último deve recair sobre o texto integral do artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Artigo 66, inciso 1º, 2º da Constituição Federal, ou seja, palavras ou períodos não são passíveis de veto do presidente Lula. No entanto, pelo que o Drops de Jogos apurou, Lula deve aprovar o PL 2796 sem nenhum veto ao texto, desenvolvido em conjunto com associações regionais de games e outras entidades. O que diz uma senadora sobre o assunto, que eu entrevistei uma senadora? Senadora Tereza Leitão, do PT, concedeu uma entrevista exclusiva ao Drops de Jogos sobre o marco legal dos videogames, o PL 2796, em março de 2024. O que ela disse sobre Lula? Segue. Acredito que o presidente Lula aprovará sem vetos. Vou dar uma vista final no PL quando o processo finalizar. Tem muitos pontos que foram debatidos em sua transição. Tem muitos pontos que dialogam com o setor da educação. Um setor que o presidente tem dado uma atenção muito especial. E há pontos do marco legal dos games que olham para o futuro. Esses instrumentos de inovação são muito bem-vindos. Sabemos que podem estar até no setor público. Eles precisam ser implementados, precisam ser estimulados. É o mundo em que estamos vivendo, dos games. E se a gente não interage com esse mundo, se a gente não regula esse mundo, vira terra de ninguém. Gente, vou mandar superchats, vou mandar contribuições. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, meus queridos e minhas queridas. Mandem a live pro máximo de pessoas, pra gente poder acompanhar, gente. Vamos lá pra gente poder ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Estamos vendo isso nas redes sociais, na inteligência artificial. A União Europeia fez uma grande regulamentação agora. Participei de um congresso com vários países presentes no Uruguai no ano passado, 2023, e isso foi muito alertado. Quando você vai regular algum setor, uma boa parte é corrigir os vícios, coibir o que está errado. Se você acompanha o surgimento de algo novo, tecnológico, se for regulado, você faz o que é importante para o momento. Não se deve esperar algo que estoure para se corrigir regulando. Estou esperançosa de que Lula vai sancionar sem vetos, valorizando o processo de articulação e de negociação. O que dizem nossas outras fontes? O Drops de Jogos e a Rede Progressista de Games, a RPG, estão conversando com fontes que preferem manter seu anonimato em Brasília e no entorno do presidente da República. Todos estão otimistas a respeito de como Lula receberá o PL. Seus ministros acompanharam a tramitação com atenção, principalmente o Ministério da Cultura, da Margarete Menezes, e da Fazenda, do Fernando Haddad. Bom dia, iniciativa! Bom dia, democratas! Bom dia, querido! E aí, é isso, gente. O Lula deve sancionar sem nenhum veto, meus caros e minhas caras.